Fala galera, sejam bem-vindos ao Game Over. Hoje a gente vai falar sobre um dos filmes clássicos da Disney de 1940, que é o Pinóquio. O Pinóquio teve duas novas versões sendo lançadas no ano passado, 2022. Uma para Disney, que foi uma versão live action, e uma para Netflix, que foi a versão em stop motion pelo Guilherme Del Toro. E hoje a gente vai comparar essas versões e chegar na discussão. Todo filme realmente precisa de um live action? Toda animação precisa de uma versão live action? Então aperta o play que é Game Over. Muita gente sabe a história do Pinóquio, mas nem todo mundo viu o filme clássico de 1940. Uma marionete que ganha vida e que toda vez que mente o nariz cresce e que quer ser um menino de verdade, é uma história que é quase senso comum. Mas o filme conta muito mais do que isso. Conta uma história sobre valentia, sobre humildade, sobre realizar um sonho, mas principalmente sobre você atender a expectativa do seu pai. Então o Pinóquio passa por muitas aventuras, tudo na esperança de se tornar um menino de verdade. E além disso, dar orgulho para o seu pai Gepeto, que foi quem o fez. Quando somos crianças, a história pode parecer muito simples, mas a revisitando como adultos, conseguimos nos identificar com uma série de traumas que o Pinóquio tem. E ele vai se gerando durante o filme. E isso não é muito bem representado no live action da Disney, apesar de a mensagem de aceitação estar lá. Sua visão fantástica insere o Pinóquio na Itália fascista e traz muito mais profundidade e densidade para essas tramas, as tramas que o Pinóquio vive, apesar de excluir algumas, como por exemplo a trama da Ilha dos Prazeres, que é onde o Pinóquio é tentado a tantas coisas e ele vai percebendo que ele não é um menino mau, que ele é um menino bom, apesar de ele não ser um menino de verdade. Mas o filme do Guilherme Del Toro, ele me dá muito, eu assistindo ele, eu sinto muito pesar e sinto muita pena. Porque eu tenho o Pinóquio pra mim como um bebezinho, o Pinóquio ele é uma criança muito fofa. E eu tenho ele como figura filérna, se eu pudesse eu criava ele como meu próprio filho. Mas no filme do Guilherme Del Toro ele passa por tanta coisa, o Pinóquio consegue morrer. Mas ele percebe que ele não morre por muito tempo, ele morre e aí ele encontra a irmã da Fada Azul. E a Fada Azul, na verdade, no filme do Guilherme Del Toro, ela é quase o anjo de acordo com a Bíblia. Então, vão acontecendo uma série de coisas que vão deixando a história bem densa e bem pesarosa, na verdade. Porque o Pinóquio percebe que ele não pode morrer, que ele não vai morrer, e que em dado momento todo mundo vai morrer e ele vai ficar. E aí que a gente finalmente chega no questionamento. Toda animação precisa de uma versão live action? E a minha resposta é o seguinte: quando se tenta acrescentar, se tenta aprofundar uma nova versão, independente de ser live action ou de ser uma outra animação ou de ser em stop motion, ela sempre é bem-vinda. E isso a gente pode ver que a Disney fez muito bem com Aladdin, que trouxe toda uma nova trama para Jasmine, que é uma personagem que é muito forte e que se tornou ainda mais forte após o live action. Mas, por exemplo, com o que foi feito com o Pinóquio ou o que foi feito com a Pequena Sereia, são exemplos de tramas que não foram tão aprofundadas ou que dava margem para que fosse. A Pequena Sereia, por exemplo, não se acrescenta quase nada, mas a protagonista salva muito o filme, porque ela é muito boa, mas além disso não tem nada demais. Agora, quando a gente fala dessa nova febre que as pessoas querem que tudo vire live action, live action de Shrek, live action dos Incríveis, talvez para esses casos em específico se perca muita coisa, porque a animação traz muito carisma, traz muita naturalidade, é uma suspensão, a animação dá a suspensão da crença, e é o que é necessário para esses filmes funcionarem. Por exemplo, imagina ver o Zezé dos Incríveis se transformando em tudo que ele se transforma, fazendo tudo que ele faz com um bebê de verdade. Não ia ficar, pelo menos na minha concepção, não ia ficar tão legal ver isso num filme live action com um bebê de verdade, porque assim, o CGI e a tecnologia avançaram muito, mas ainda não dá pra fazer uma coisa que a gente olha e pensa, não, um bebê da realidade faria isso. Um bebê da realidade ficaria desse tamanho e comeria um biscoito desse tamanho, sabe? E é isso que... E é esse ponto que a gente chega com o Pinóquio, de
Tudo bem que na mente de um bom diretor, na mente de um diretor muito criativo, dá para explorar as coisas de um jeito certo, de um jeito que se encaixe naquele meio, no meio proposto. Mas não é a mesma coisa, não se dá a mesma credibilidade. O ver aquilo e acreditar que aquilo pode ser real. E para uma animação não se faz necessário isso. Porque a gente entende uma fábula como uma fábula. Do mesmo jeito que o filme clássico de 1940, a gente olha para ele e a gente enxerga ele como a versão cinematográfica de um livro. Mesma coisa acontece, por exemplo, com a Branca de Neve, que o filme tem a estética de história. Então, é uma coisa muito clássica. A gente vê no Pinóquio em específico, a gente vê o grilo falante falando que aquela é a história que ele está lendo e que é a história que ele é o narrador, mas que ele também faz parte. Isso deixa a coisa especial, sabe? A gente vê o filme e sente um calorzinho, porque é como se a gente fosse criança e tivesse alguém lendo uma historinha pra gente dormir, sabe? E com live action talvez isso não é um sentimento que dê pra se capturar e pra expressar da mesma forma. Essa discussão, ela pode chegar em muitos lugares, porque quando se fala de animação é um mundo muito vasto. E realmente tem animações que não, isso já saindo da Disney, tem animações que não precisariam desses sentimentos, animações de ação que poderiam ser melhor representadas em um live action, ou que realmente um live action ficaria muito legal. Mas tem umas que simplesmente não dá pra fazer. Por exemplo, quando a gente vai agora passando para uma nova área, quando a gente vai falar de live action de anime, a gente sabe que a maioria decepcionou e vem decepcionando a gente. O live action de Dragon Ball tá aí pra provar isso. O live action de Fullmetal, sabe? O live action de My Hero Academia. É uma série de decepções que a gente pensa, a gente se anima, a gente vai ver e aí a gente se decepciona. Porque não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa você pegar uma mídia e tentar fazer do mesmo jeito para um outro formato. Também é... Deixa eu parar para o caminhão. Mas a mesma maneira que não é a mesma coisa e que não daria para fazer da mesma forma, a gente vai se decepcionar se não for igual. A gente quer só ver o live action de Death Note. A gente quer uma coisa próxima, a gente quer uma coisa parecida. Então, não dá pra fazer uma coisa que vá agradar 100% do público. E a grande chance é que não agrade ninguém. A não ser que seja uma coisa assim, foi inspirado nessa história. E aí as pessoas também não vão entender que só foi inspirado, que não é a mesma história, e vai acabar dando hate do mesmo jeito. Então, é uma coisa a se pensar, é uma coisa a se debater. E aí eu te convido a debater com a gente aqui nos comentários do YouTube. Se você gostou desse vídeo, você pode ou não deixar o like aqui embaixo e se inscrever no nosso canal. Então só depende da sua vontade. E a gente vai ficando por aqui com o vídeo de hoje. Até a próxima semana e aperta o play que é game over.